Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula do canal Mobile Zone. Nós estamos aqui para dar continuidade àquele nosso trabalho, né? Aquele nossa aula de CRUD no Intel XDK com Index 7DB. Pois bem, então mais uma vez está aqui o nosso fórum. Qualquer dúvida, qualquer tipo de comentário ou pedido de aulas mesmo, né? Está aqui, o fórum é aberto, é gratuito, estamos ali para ajudar. Mas sem mais delongas, quero hoje começar a ensinar. Hoje a videoaula vai ser um pouquinho diferente, devido ao tempo que eu estou muito corrido e ainda houve um probleminha, vamos por dizer assim, que o meu setup aqui, onde que eu gravo aqui, a minha tela aqui é maior, ela quebrou. Inclusive eu nem sei se esse vídeo vai ter um pouco menos de qualidade devido a isso, né? Devido a esse problema ter acontecido. Mas eu já estou resolvendo isso. Por esse motivo, semana passada não teve vídeo, mas eu darei um extra, né? Farei um vídeo extra para que vocês não fiquem penados por isso. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre excluir e, como eu disse no início, hoje a videoaula vai ser diferente. Hoje o meu código já está todo montado, eu vou apenas explicar, até porque eu vou passar por parte do código para que você possa entender. Então, eu indico que você vai pausando o vídeo ou vai vendo, porque vai ser uma retrospectiva da aula, das aulas anteriores, e nós vamos fazer a nova funcionalidade, né, que é o delete. Então vamos lá, cadastrar algumas pessoas aqui. Vamos cadastrar o Ren, que tem o nome Renan e o apelido é Renan. Salvar. Isso. Aqui nós vamos ter o código abril, o nome editora, abril, apelido, livros. Tá bom, só isso aqui por enquanto. Tá aqui, ó. Vamos listar todas. Então tem 2 Renan porque antes já tinham no banco de dados. E tá beleza. Aqui você já pode ver uma diferença, né? Que eu coloquei esse xizinho aqui, né? Um ícone com xizinho, porque vai fazer parte da nossa videoaula. Lembrando aqui, só aproveitando, porque vocês estão vendo que aqui está ficando ainda o campo, eu não estou limpando. Isso é fácil de fazer, entendeu? Eu deixei porque são partes de design, né? Vamos por assim dizer. Não faz parte da funcionalidade o que eu quero mostrar com o CRUD. Então, caso vocês queiram a aula assim, de detalhes, vamos dizer assim, só fazer o pedido aí, comenta aí embaixo aí, faz o pedido que assim que der a gente vai desenvolver essa videoaula para vocês. Mas então tá aqui, né? As 5 pessoas cadastradas, vamos ver o código. A primeira alteração que eu fiz foi no banco de dados. Quando você vai deletar alguma coisa, você precisa pegar ele pelo key, né? Se for autoincremento, pode te dar mais problema, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um keypath, né? Um keypath, e defini ele como código de dente pessoas. Na verdade, na estrutura do banco aqui, foi apenas isso que eu modifiquei. Não tem mais nenhuma modificação. A gente veio em salvar e a gente lembra que aqui é o evento onClick do botão salvar. Quando a pessoa clicar salvar, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o código, eu criei uma variável com o nome código, e ele está recebendo o valor do campo que tem o ID como código pessoa. E a mesma coisa para os outros. Eu criei uma variável nome e ele está recebendo o valor, né, o val, do campo que tem um nome pessoa. A mesma coisa para o apelido. Aqui eu criei uma variável, defini ela como array, e aqui eu criei uma variável e defini ela como o DB, lembrando que esse DB vem daqui, né? Eu criei essa variável aqui, então é a variável que identifica qual é o banco de dados. Se eu colocasse arroz aqui, ia ser arroz. Então eu criei transação, né, que é uma variável transação,
e eu comecei uma transação da tabela de pessoas, onde eu vou ler e escrever, read e write, e aqui eu também criei uma variável store, que ela vai receber a transação do objeto story, né? Desse objeto aqui, eu abri a transação com o banco, para falar assim, eu falei com o banco, você está apto a fazer a transação, né? Falei com o banco aqui, com essa tabela, olha tabela, você está apto a fazer transação. Aí depois o que eu peguei? Eu peguei o apontador para essa classe, para esse objeto, né? Vamos assim dizer. E aí eu fiz a transação. Dentro do vetor data que eu criei aqui, o vetor vazio, eu defini o código idente pessoa, isso é uma variável qualquer que eu defini. Eu gosto de usar padrão com o que eu defini no banco de dados. Então eu pego padrão porque isso talvez não me dê problema nenhum. Então olha aqui na data, código idente pessoa, eu sei o que identifica essa parte. Então eu igualei o data ponto, ou atributo código idente pessoa lá dentro do vetor, defini como código, né? Falei que ele é o código, a variável que eu criei em cima, e as mesmas coisas eu fiz para o outro. Igualei ele ao nome e igualei ao apelido. Aqui eu criei uma variável para me ver se está funcionando corretamente, se funcionou, né? O put, né? Que o put é colocar. Então eu estou colocando dentro do story, que eu abri aqui, o story é onde que está a transação. Eu abri e estou colocando uma data lá dentro. Então eu quero setar nesses campos o valor, né? Que está lá. Se for sucesso, eu quero que lista as pessoas e eu quero que mostre um console, né? E eu quero que lista as pessoas. Aqui eu posso fazer o seguinte também, ó. Lembra que eu falei de limpar o campo? Basicamente é só fazer isso aqui, ó. Isso aqui é para me limpar o campo, para ficar fácil para nós. Que é coisa bem rápida, isso não é. Aí eu só defino a val como null. Uma coisa bem interessante do JavaScript, do jQuery, é que o val, se ele está vazio, igual está aqui, ele pega o valor que está lá. Se ele tiver com algum conteúdo, ele coloca o valor lá. Então eu estou setando null, né, vazio lá dentro. Ou seja, eu teve sucesso, eu limpo o campo. Não tendo, né, não salvando correto, eu exibo um erro, falando que não deu para salvar, né? Aqui vamos então para o botão, né, listar. O botão listar simplesmente eu chamo uma função, né, a função listar, que eu defini embaixo, fora do documento add event listen. Tem que ser fora, porque senão quando ele iniciar, ele já vai iniciar isso e pode dar algum erro, né? Então eu chamo, aqui eu pego o local onde está o listar pessoas, né? Esse aqui é uma div que eu criei lá no HTML e defino ele como HTML null. Ou seja, o que eu faço? Primeiro eu zero a lista sempre que entrar nessa função. Por que eu faço isso? Se tiver alguma coisa já nessa lista, eu preciso zerar para que gere tudo de novo. Senão ele vai repetindo. Talvez você pode ter, alguma vez, ter esse tipo de problema. Se você está colocando alguma coisa dentro, né, do HTML, ele está sempre colocando. Então ele vem por baixo, ele vai colocando em camadas. E se você não zerar essa camada antes de colocar, igual a forma que eu faço aqui, dinamicamente, ele vai repetindo. Então ele repete todos os campos que tem, né, dentro desse listar pessoa. Então ele apaga primeiro e vai. Então aqui eu crio um vetor, né, um array nulo também, e faço a mesma questão. Abro a transação com pessoas, crio o objeto story. Você vê que eu estou fazendo de forma diferente. Aqui eu utilizei assim, e aqui eu utilizei assim. Isso foi proposital. As duas formas funcionam perfeitamente.
Qual é a melhor? Não sei, vai de você. Aqui você pegar, você pode utilizar em todos os casos. A ideia é que você crie um padrão, igual aqui. Esse é um CRUD que eu estou ensinando as melhores práticas. Então, o ideal é você escolher uma e seguir, fazer todas dessa forma. Né? Eu, particularmente, gosto mais dessa última aqui, que está o listar. Porque eu acho que ele fica mais entendível, vamos dizer assim, né? Mas não fica mais organizado, mas você pode ver o que eu estou querendo com cada passo. Então, mas da mesma forma, eu faço, mas dessa vez aqui eu abro um cursor, né? Esse cursor recebe o evento, né? Do que eu volto, porque o que eu estou fazendo? Eu estou lá eu estou indo lá no banco de dados, IndexedDB, e estou buscando tudo dessa tabela pessoa. Tudo, só estou lendo. Você vê que aqui tem um diferencial que eu não coloquei o read write, porque ele foi direto, eu só quero que ele leia, né? Então por isso eu só coloquei a tabela. Então eu crio e eu coloco dentro desse arroz, ó, do arroz. Falei arroz no início, agora eu estou com isso na mente. Eu coloco dentro desse array, a forma .push é para você colocar dentro do array. Toda vez que você vê um .push, você está colocando um objeto dentro de um array. E aqui, o IndexedDB, ele fica dando esse loop. Então, o cursor continue, ele vai aqui. Aí ele vê, tem cursor? Tem. Então, ele entra. Aí ele vai de novo, cursor continue. Vem aqui, tem cursor? Tem. E ele vai fazendo isso para todos que tiver. Quando não tem, ele cai no else. Dentro do else, o que eu faço? Eu pego o tamanho, né? Crio uma variável tamanho e pego um array length. Por que eu tenho que fazer esse negócio, essa variável com tamanho? Porque eu preciso fazer um loop agora para gerar o meu HTML. Né? Eu preciso colocar o meu HTML de forma que todo o HTML que vá seja um personagem ou alguma coisa, né, do meu banco, seja alguém real do meu banco. Então eu faço um for, né, que vai o i igual a 0 e vai até o tamanho, que vai 1 por 1. Aí aqui dentro eu pego o local, a div, né, o ambiente, o objeto que tem como ID listar pessoa e dou um append. Append é o irmão do HTML. A diferença é que o append ele vai colocando um abaixo do outro. Então por isso que eu utilizei append. Isso aqui até aqui é a área marcada em azul, é a área que destina-se do botão em si, né? Da lista de Ionic, do Ionic, por exemplo, vamos dizer assim. Aí aqui dentro eu crio um input, né? Que eu defino a classe desse input código pessoa, e eu defino um valor para ele, o array que tem o código idêntico da pessoa. Por quê? Eu quero que tudo que venha, ele venha já com o código, porque quando eu for deletar ou quando eu for alterar, eu vou precisar desse código. Então, é algo necessário. Então, essa parte aqui é muito importante. E você veja que eu coloco como hidden, que ele vai ficar escondido. O acréscimo do código passado foi esse aqui, ó, que eu coloquei o ícone, né? Até aqui, ó. Porque antes não tinha esse ícone. Agora eu coloquei esse ícone, que é o xizinho, né? Isso aqui eu consegui lá do site do Ionic. E aí eu vou e finalizo. Fico fazendo esse loop. Saiu, acabou tudo, saiu da função. Né? Então, aí vem só o listar. Então, está explicado por enquanto as partes passadas e as alterações que foram feitas. Agora vamos para a parte nova. Vamos agora para a parte que, assim, anseia vocês, né? Vamos por assim dizer. Então, nós temos aqui, eu criei um evento, né, um documento. Quando a pessoa clicar em qualquer coisa que tenha a classe delete, ele vai fazer uma função. A função é o quê? Eu criei uma variável, falei que o nome dela é código e igualei ela ao evento. Esse this é o clique, é o botão ou a condição que pegou, que captou aquele evento. O evento aqui no caso é o clique. Então o this é o apontador para aquele objeto que sofreu o clique.
Sublings, eu estou pegando os irmãos. O que esse sublings faz? Tem vários tipos. Tem sublings, tem find, tem e alguns outros, né? Assim, futuramente eu vou falar mais sobre isso. Não é objetivo da nossa aula. Isso é só um adendo, né? Só como manter o básico, né, da videoaula, do propósito da videoaula. Então, nós utilizamos esses sublings. Esse sublings pega o irmão. O que seria irmão? É o que está do lado. Você vê que o input aqui, ele está do mesmo nível, né? Se a gente for montar isso aqui, ele está no mesmo nível do ion list. Você vê que o ion list, ele está dentro, né, do ion item. Ou seja, ele está no mesmo nível do clique do mouse. O clique é no i aqui, ó, o i aqui. E ele está no mesmo nível, ele não tá dentro, não está fora, ele está no mesmo nível. Por isso eu utilizei os sublings. E o código que está aqui dentro, né? E eu quero o valor daquele documento. Lembrando que aqui embaixo, daquele documento não, daquela input. Lembrando que aqui embaixo eu coloquei o código, né? Eu passei por esse código. Então aqui na verdade eu estou dando um console log aqui só para ver, eu posso tirar, não vai alterar em nada do código, é só para me ver, conferir se estava dando certo. E aqui eu faço a mesma coisa que dos outros. Dessa vez o diferencial está no colchete, que na verdade é para ele falar o seguinte: eu estou prestes a deletar alguma coisa, então me dá mais permissão, eu preciso de mais permissão para isso. Nunca testei sem isso aqui não. Se a gente vai lá no site próprio do IndexedDB, né, no Mozilla, ele indica fazer com isso aqui. Então, eu segui, porque eu sou um menino muito obediente. E aqui eu faço isso. O segredo está aqui, no ponto delete. Por que está aqui? Esse ponto delete é para mim deletar alguma coisa. Que coisa é essa? O que eu peguei com código. Ou seja, eu estou entrando dentro da tabela, estou deletando dessa tabela alguma coisa que é o código. Lembrando que esse código eu peguei, eu defini aqui embaixo. E aí, dando certo, né? Request unsuccess, ele dá um alerta de deletado e ele faz a listagem para mim dos que já foram deletados. Você pode observar também que nos outros eu faço o request on error. Aqui, ó, request on error. Isso é bom para o quê? Eu fiz também proposital, para você ver se você não colocar, funciona da mesma maneira. Porém, o código com request error, ele fica mais... Você vai ter o domínio sobre o seu código. Se caso houver algum erro, o erro vai estar descrito. Aqui dentro eu posso pegar esse evento e dar um event aqui nele, né? Porque se caso der algum erro, o que ele vai fazer? Ele vai retornar esse event, porque é a função. E esse event, dentro dele, está o erro, né? Vamos dizer assim, o código do erro, ou o que aconteceu tecnicamente para acontecer aquilo. Então, eu fiz 100 para vocês verem que dá para fazer 100. E basicamente é isso. No index continua a mesma coisa. Deixa eu mudar para código. No index continua a mesma coisa. Eu tenho um código, nome, apelido. Não fiz nada além. Não mudei, não alterei, não fiz nada. Né? Tudo ok. Então está na hora da gente emular nosso projeto. Vamos fazer um teste para validá-lo. Igual eu expliquei, essa aula está sendo bem rapidinho, até te peço desculpa qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, você pode ir lá no fórum, pode comentar aí, Renan, eu não entendi muito bem, faça isso, faça aquilo. Inclusive eu estou gostando muito do pessoal que está acompanhando a videoaula, vocês estão dando feedback muito bom, tenho recebido feedback pelo e-mail, falando, né, indicando o que eu devo fazer, as atualizações para fazer. Tem alguns pedidos que eu farei com o tempo, né? Porque custo, né? Tudo gera um custo. Mas, na maioria das vezes, eu agirei da melhor forma.
Vamos só cadastrar mais um para vocês testarem, para a gente testar o limpar do código, né? Código 864, nome teste, apelido teste. Vamos salvar. Você observa que ele já limpou tudo, né? A gente vai e lista. Então, ele listou aqui, ó, Fernanda, Renan, Mobile, teste, editor Abril e Renan. Eu quero deletar o Fernanda. Então, vamos clicar no delete, deletado com sucesso. E aí ele vai e lista para mim. Se eu listar de novo, lembra que eu falei de por que deu isso ali? O que acontece? Na verdade, esse problema eu vou falar no finalzinho da aula, né? Deixar a curiosidade por isso. Vamos lá mais uma vez, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, né? Olha lá, mobile. Viu? Aconteceu a mesma coisa, vamos teste. Você vê que o teste aconteceu a mesma coisa. Editor abriu. Aconteceu a mesma coisa. E Renan, aconteceu a mesma coisa. Nós vemos que não tem nenhum. Por que acontece esse problema? Esse problema acontece por algo muito complicado, que talvez, bem provável, de você ter dificuldade com isso e de você ter problemas com isso. O IndexedDB, ele é assíncrono. O que quer dizer ele ser assíncrono? Quer dizer o seguinte, quando eu clico no botão deletar, você vê, né, que quando se clica no botão deletar, ele primeiro pega o código e ele vai lá no banco de dados, né, e depois ele já dá um alerta. Era para esse unsuccess retornar. Porém, esse unsuccess, ele retorna o seguinte, ele entrou dentro do banco de dados correto. Entrou perfeitamente, não teve nenhum problema. Então, a ideia do IndexedDB é o seguinte, que ele vai passando pelos códigos e ele não para, né? Isso foi pensado para isso, tem os benefícios e, na verdade, tem os pontos negativos também dele ser assim. O ponto positivo é que você não precisa travar a tela do seu smartphone para você fazer a aplicação, como a web. Tem coisas na web que ele fica parado. Por exemplo, se você vai lá no servidor buscar alguma coisa do servidor e volta, você tem que esperar esse retorno. No IndexedDB, na verdade no Intel XDK e para programação mobile, ele não é assim. Ele continua, né? Igual, vamos dizer que é o grande trunfo, né, do híbrido, que ele não para, ele não precisa parar as coisas, ele continua o percurso dele, o que for chegando, ele vai aderindo. Porém, isso a gente, programador, nós temos que tomar muita atenção com isso, porque você pode estar falando o seguinte, pensando o seguinte, poxa, eu fiz tudo certo e horas vem o resultado, horas não vem o resultado, por causa disso. Às vezes o processamento é mais rápido, ou às vezes o processamento é mais demorado. A gente viu que um dos exemplos lá, ele deletou na hora, quando ele listou, ele já tinha deletado, e às vezes não é rápido assim, ele passa, né, ele deleta, ele entra dentro do delete, vai lá procurar o código e depois ele vai e já passa direto, e se der certo, ele já entra e lista as pessoas. Por isso que ele lista a pessoa antes de ser deletada. Mas isso é totalmente normal, igual eu falei. É algo que não é um erro, né? Não é um problema. Isso é algo do IndexedDB, algo que vocês e eu, nós programadores, temos que tomar atenção por causa disso. Nós temos que estar atentos mediante a isso. Mas, contudo, era isso que eu tinha para falar hoje, era isso que eu tinha... Vamos fazer mais um teste. Era isso que eu tinha para mostrar hoje, né? Então, apelido, nome. Vamos salvar. Ver que já limpou, listou, nome aqui, deletei. Você vê que buscou, né? Mas se a gente lista de novo, ele foi deletado com sucesso. A gente pode visualizar o log. Né? Só um minuto. Vamos ver se o log vai abrir. Abriu aqui, ó. Salvo com sucesso. Tudo bacaninha.
né? Tudo filé. Sem nenhum erro, sem nenhum problema. Então, é isso aí. Mais uma vez, curta nossa fanpage, né? No YouTube, né? Nosso canal no YouTube, por assim dizer. Curte lá, curte nosso fórum também, vai lá, comenta, deixa a sua pergunta, né? Nós temos um chat muito bacana aqui. Então, a comunidade tem crescido. A comunidade está em alavanca, está em crescimento e eu conto com a sua ajuda. Isso é muito importante para mim, isso é o primordial para mim. Conto com você, que Deus abençoe você, que Deus te dê um ótimo dia, uma ótima noite, bom aprendizado. Lembrando que todos os links vão continuar aí na descrição. Temos lá no Git, eu vou atualizar isso agora lá no Git. Então, dá uma lida lá, dá uma estudada. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigado pelo seu apoio. Curta aí, compartilhe esse vídeo na comunidade. Eu conto com você para sucesso de nosso canal. Um abraço, fique com Deus.